os trabalhos expostos aqui foram todos feitos nesse último ano e foram feitos exclusivamente aqui para esse espaço. Quando eu começo a fazer um trabalho, eu nunca sei o que vai sair, porque eu não trabalho a partir de esboço. Eu sempre pego a madeira, eu pego o papel e começo a trabalhar. Às vezes fica um trabalho pequeno, às vezes eu preciso ir aumentando, colocando outras madeiras, juntando uma com a outra, ou aumentando o papel, até chegar no tamanho certo para a imagem que eu comecei. Então, todos eles saem assim, esse período desse ano saiu esse tipo de imagem, são imagens com colorido bem forte, a presença do preto que também tem sempre nos meus trabalhos, né? Até porque eu comecei com xilogravura e na xilo se usa muita tinta preta, então esse preto também vem um pouco da xilo. E esse colorido forte que tem a ver com esse período que eles foram feitos. Não me pergunte por que está com colorido forte ou se isso quer dizer alguma coisa, não, simplesmente na hora era a escolha que eu tinha que fazer. E aí a figura humana, que aparece às vezes naqueles trabalhos lá na frente, figuras grandes, né? Retratos, uma coisa um pouco mais, uma conversa um pouco mais séria com o espectador, uma coisa mais solene talvez, e ou às vezes como esses papéis aqui, que é alguma coisa um pouco mais uma brincadeira, é uma coisa um pouco mais lúdica, né? Então acho que quando eu trabalho com papel acaba saindo alguma coisa um pouco mais lúdica, quando eu trabalho com madeira sai alguma coisa um pouco mais séria e tal. E aqui no caso tem uma paisagem que acho que é o único trabalho da exposição que não tem a figura humana. Tem assim, alguém passou por ali, porque tem o banco, porque é um jardim, a pessoa está até se oferecendo para fazer um jardim, né? Não tem a pessoa física ali, essa presença. Esses trabalhos, eu acho que tem uma ligação muito grande com outdoor de rua, com cartazes de propaganda, que eu gosto muito, que eu acho assim, muito interessante de ver. E acho que eles acabam entrando na minha pintura dessas maneiras, né? Que tem essa semelhança com essas placas de rua e tal. Até falo que eu acho mais interessante os meus trabalhos ter essa ligação com placas, com outdoor, do que exatamente com pintores. Porque sai um pouco daquele esquema da pintura. Eu digo, o trabalho é pintura, que é uma técnica tão antiga, tão tradicional e tudo mais. Agora, é trabalhada, ela tem muita influência de outros meios de comunicação. Um deles é a história em quadrinhos, que eu gosto muito e que aparece bastante. Então, às vezes tem pessoas que entram numa exposição minha e falam assim, olha, eu quase consegui fazer uma história com todos os trabalhos. E tem mesmo, tem essa família, esse parentesco, porque eu gosto, acho legal e não tem nenhum problema. Não é história em quadrinhos, mas tem muitas características da história em quadrinhos. Assim também como não é cinema, lógico, é pintura, mas tem muitas características do cinema, o enquadramento, da fotografia também. Então, somente ali na paisagem, é quase como se fosse um olhar de um fotógrafo fazendo uma pintura. Que também é outra coisa que eu tenho muita influência, que eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de fotografia, eu gosto muito de quadrinhos, mas o que eu sei fazer é pintura. Então essas outras formas, assim como os cartazes, assim como o outdoor, assim também como poesia concreta, porque tem a palavra. Então faz um pouco essa ligação que eu acho muito bonito, poesia concreta, gosto muito, mas não sei fazer. Então é a maneira da palavra entrar na pintura e também se aproxima por causa de sua história em quadrinhos, né? Então fica um monte de meios assim influenciando e uma forma tão assim, escolher tão tradicional de trabalhar com arte. E no entanto ela se renova justamente por causa dessas informações, dessas influências. Chegando aqui na galeria, é que aí eu tenho uma visão do que é que foi feito, do resultado de todo o trabalho desse período. Porque também em Campinas eu não tenho essa visão limpa, da parede limpa, o trabalho colocado, a iluminação bem feita, as estruturas por trás que dão esse suporte para os trabalhos, ou o vidro na frente dos papéis, não tem nada disso. Eu tenho ali o trabalho cruzão no meio de um monte de outras coisas, parede suja, tá? Então, ver assim, chegar e ver os trabalhos também é quase assim tão impactante quanto uma pessoa que não está sabendo, porque eu também, aí que eu vou ver o que é que foi feito. E mais, eu faço o trabalho e ponho de lado, eu não fico com ele aberto.
Então eu faço um trabalho, ponho de lado, faço outro trabalho, ponho de lado. Então o conjunto também eu não tenho muita noção. Então às vezes o trabalho, depois de meses de trabalho, vai caminhando, tomando um rumo ou outro, só que na hora de fazer eu não tenho muita noção dessa característica. Aí quando você vê o conjunto colocado, aí que você vai perceber qual é o caminho que você está seguindo, de tantas opções, né? Então, poder fazer uma exposição e participar, para mim é ótimo como um retorno de conhecimento mesmo, do que eu estou fazendo, como é que a cor está entrando, como é que o traço está entrando, como é que as imagens estão entrando, como é que as palavras estão entrando. Para mim também é um retorno assim que eu tenho aqui com exposições. E também de conversar com as pessoas, né? Porque como eu falei, eu não faço esboço, então não tenho noção do que vai sair. Por que elas aparecem? Por que as pessoas aparecem assim? Por que as mulheres têm essa cara? Por que isso? Por que aquilo? Não sei. Eu só sei que é assim que eu sei fazer e é assim que eu gosto do resultado. Mas tem uma história, parecem fragmentos de uma história, de um outro personagem, alguma coisa assim. Eu também me surpreendo, mas é dessa maneira que eu sei fazer.